Bom dia. 1 Pedro 1, versículo 1. Ou seja, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro começa essa missiva, começa essa carta, primeiro dizendo quem ele é. Nós sabemos quem é Pedro. Apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. Então ele começa falando que é Pedro, que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Para quem é essa carta? Para os eleitos de Deus, que andam dispersos pelo mundo. As pessoas seguidoras de Jesus Cristo. Praticantes da palavra de Jesus Cristo. Estão aqui peregrinando. É que eu sempre faço questão de lembrar. Nós estamos peregrinando. Aqui não é a nossa casa. Às vezes as pessoas querendo arrumar fardo, acumular isso, acumular aquilo. Nós não temos que acumular nada aqui. Nós estamos de passagem. Daqui nós não vamos levar nada. Ah, não, porque eu tenho que aproveitar, viver, curtir. Eu nunca vi peregrino estar curtindo. Peregrinar, você está passando de passagem. Você tem uma meta. Você tem um objetivo. Você está seguindo. Se nós somos peregrinos, nós estamos buscando Jesus. Nós estamos seguindo a direção dele. Vivemos aquilo que ele fala para nós viver. Fazemos aquilo que ele diz que é para nós fazer. É isso que nós fazemos. É viver em Cristo, é estar em Cristo. É isso que é preciso. Então, ele está falando aqui, então ele está escrevendo quem? Para nós, então. Porque é escolhido, no versículo 2, em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo. Aí no final ele dá o cumprimento, graça e paz vos sejam multiplicados, o cumprimento cristão. Então eu faço questão de lembrar que Paulo está falando, olha, eu estou escrevendo para todo mundo, toda a humanidade. Não, está escrevendo para aqueles que são chamados de acordo com a vontade do Senhor. Quem é chamado? Aqueles que vivem em obediência. Aqueles que se propuseram em seu coração, decidiram viver em obediência aí. Então esses, tá? Então para isso que ele está mandando a carta. Então nós temos que entender, Jesus Cristo também, se você lembra de orações dele, você vai ver na oração. Ele falou, pai, eu não estou orando pelo mundo. Oro para aquele que o Senhor me deste. Ah, não, eu estou orando para todo mundo. Ah, eu estou orando lá pelos muçulmanos, eu estou orando pelos budistas, estou orando por eles, estou orando pelos assassinos, estou orando pelo estuprador. Não, eu não estou orando por ele. Não estou. A minha função é orar, cuidar, proteger daquele que o Senhor me deu. Quem foi que o Senhor me deu? As nossas ovelhas, as pessoas que nos procuram. Essa sim que eu tenho a obrigação de orar, interceder, clamar e orientar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele glorifica a Deus, ele bendize a Deus, Deus Pai, o Deus do nosso Pai, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê?
Porque de acordo com a sua extraordinária, maravilhosa, grandiosa misericórdia, ele nos regenerou para uma vida, uma viva esperança, por intermédio da ressurreição em Cristo Jesus dentre os mortos. Pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus por nós, ele permitiu que Jesus morresse, Jesus ressuscitou para nos dar vida. Hoje nós temos vida em Cristo. A nossa vida é Cristo. Se Cristo não tivesse vindo, nós não seríamos perdoados. Antes não existia o perdão, eu tenho explicado isso, existia a lei. A lei mostrava os pecados, é isso, isso, aquilo é pecado. A punição é essa, e aquela outra. Mas não mostrava como solucionar, como ser perdoado. A lei era matou, tinha que ser morto. Roubou, tinha que morrer. Jesus Cristo veio e nos libertou. Então, graças a Jesus Cristo, nós podemos ser perdoados e alcançarmos a salvação, a vida nele. Por que isso aconteceu? Por causa do amor, da misericórdia de Deus. Por este motivo. Versículo 4. Cristo dentre os mortos, para o quê? Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Nós temos a herança em Cristo e nada muda isso. A palavra do Senhor não muda. Ele não muda. Jesus Cristo veio, sofreu, morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Ele vai mudar por isso ou não? Não importa o tempo que passar, sempre vai ser assim. Mas, só que para que esta salvação aconteça em minha vida, para que eu veja a salvação, para que eu viva a salvação, eu desfrute da salvação, eu tenho que estar nele. Eu tenho que concordar com Deus, eu tenho que concordar com Jesus. Se não existir essa concordância, esta aliança, para mim, ela vai servir como pedra de tropeço. A própria palavra fala. Jesus é a pedra de esquina. Quem tropeçar nela, já era. Ou então se ela cair sobre a pessoa. Então, entenda uma coisa. Se eu não tiver vivendo a palavra de Deus, não tem salvação. Não adianta eu falar que eu oro, que eu oferto, que eu vou à igreja, que eu faço isso, eu faço aquilo. Se eu não estiver no Senhor, eu vou padecer. Mas existe uma aliança. Deus falou, olha, todos que, através da morte de Jesus, todas as pessoas se arrependerem e pedir perdão, vinha a Ele, acabou. Esqueça o pecado, não me lembro mais, não existe mais pecado. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Como nós temos dele, temos falado, ele sempre fala com nós sobre isso. Ele fala bem claro que quem está em Cristo, no 2 Coríntios 5, 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se você está em Cristo, está vivendo a palavra de Deus, é uma nova criação. Não é mais aquele velho homem, não é aquela velha mulher. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E nós podemos também olharmos também Paulo falando aqui em Romanos 8, no versículo 1, ele diz assim, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei livrou da lei do pecado e da morte, que era a antiga lei. Então nós temos que estar em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, não tem nenhuma condenação. Eu estou vivendo a palavra de Deus, eu pratico, eu sou praticante.
tendo essa certeza, quando eu me examino, eu tenho essa certeza, eu sei então que não tem condenação para mim. No céu para vós, versículo 5, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Herança preservada no céu é que sois protegidos pelo poder de Deus. A proteção é o poder de Deus. Por meio da fé. Nós não vemos. Nós vemos pela fé. O cristão vive pela fé. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que Jesus é a palavra, eu creio em tudo que está escrito aqui, eu creio que o mundo foi criado exatamente como está aqui. É tudo isso. Aí sim. Viver por meio da fé até a chegada da salvação, até quando Jesus voltar. Nós iremos passar pela tribulação, depois então Jesus voltará. E nos levará, aí sim, iremos para o descanso eterno. Se nós estivermos vivos até lá, subiremos em vida a encontrar com Ele. Se já estivermos falecido, também iremos. Presta a ser plenamente revelada no final dos tempos. Versículo 6. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de aflição. Não, então agora se alegre, glorifique, exulte-se. Porque mesmo considerando que por algum tempo ainda passa por aflições, por toda espécie de provação. Eu estou passando por provação, glória a Deus. Mas eu sei o que vai acontecer, eu sei que vou ser salvo, eu vou perseverar na fé, eu vou perseverar em obedecer, eu vou perseverar em estar em Cristo, em viver em Cristo, porque eu sei que vou alcançar a salvação. Sempre entendi, portanto, esta revelação que nós falamos, estudando que Pedro nos trouxe, nos falando, nos mostrando, é nela que nós temos que nos alegrar. Saber que Cristo veio morrer no nosso lugar, graças à misericórdia do Senhor, e se nós estivermos nele vivendo com a palavra dele. Podemos estar passando toda espécie de luta, tribulação, aflição aqui, mas nós sabemos que nos aguarda, então nos alegramos. Portanto, nessa verdade, exultai, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de aflição. Nós lemos hoje até o versículo 6 de capítulo 1, 1 Pedro. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Querendo Deus, amanhã daremos continuidade a partir do versículo 7. Bom dia.